Fala pessoal, eu sou Mauro Rodrigues, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia é Tudo. A gente está voltando aqui a gravar a série essa semana, seguindo um pouco a nossa tradição de olhar os acontecimentos recentes, principalmente ao longo da última semana. Então, o que a gente viu nessa semana foi Banco Central aqui no Brasil, Banco Central nos Estados Unidos, decidindo sobre taxa de juros e baixando. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Primeiro eu queria falar um pouco sobre esse terremoto aí que teve no mercado de petróleo no mundo, né? Durante o fim de semana anterior, teve instalações de petróleo na Arábia Saudita que foram atacadas, ninguém sabe ainda por quem, tem gente falando em Irã, sei lá. Mas isso acabou repercutindo muito no mercado de petróleo, então a gente viu o preço do petróleo no mercado internacional disparar inicialmente, né? Então, na hora que a gente olha no fim de semana, você já viu o preço subindo muito, estimava-se inicialmente que 50% da produção de petróleo na Arábia Saudita teria sido comprometida, e a Arábia Saudita é um país importante na produção de petróleo, então isso repercutiu no preço do petróleo. Deu uma caída depois, né? Mas ainda assim ainda assim, quando a gente está gravando aqui na quinta-feira, o preço ainda está bem acima do que estava inicialmente. Isso pode refletir pura oferta e demanda na economia, no caso de petróleo. Então, uma queda na oferta de petróleo por causa desses ataques causa uma escassez mais aguda e o preço reage aumentando por causa disso. Mas não necessariamente a escassez agora, pode ser que tenha uma escassez maior lá no futuro. Então, pode ser que isso esteja relacionado com uma expectativa de que a gente vai ter tensões no Oriente Médio, isso pode comprometer, quem sabe até um conflito, né, quem sabe, pode comprometer a produção de petróleo lá na frente, e isso já puxa o preço hoje. Por quê? Porque se o preço vai subindo lá na frente, as pessoas podem querer comprar petróleo hoje ou reter petróleo hoje para ganhar dinheiro nessa brincadeira. Então isso aí faz com que a oferta de petróleo hoje já se retraia e isso aumenta o preço hoje, essa expectativa do preço subir. Então não é só uma escassez mais aguda no presente, mas é uma perspectiva de uma escassez mais aguda no futuro. Tudo isso pode mexer com o preço do petróleo. A gente está vendo aí, a gente pode ver que no gráfico que a gente está mostrando, o preço disparando inicialmente, depois diminuindo um pouco porque a Arábia Saudita veio e falou, olha, o problema não era tão grande assim, a gente consegue melhorar. Os Estados Unidos também falando em usar as reservas enormes que eles têm de petróleo para mitigar um pouco a escassez e a subida no preço, mas mesmo assim a subida foi substancial e ela, mesmo a gente olhando uma janela um pouco maior de uma semana, o preço continua bem mais alto. Em geral, essa é uma notícia ruim para a economia mundial. A economia mundial tem risco de recessão aí na frente, já tem alguns países europeus, a China desacelerando bastante. Os Estados Unidos alguns sinais, mas ainda que não estejam mostrando nos indicadores hoje, quando a gente olha para os indicadores lá para frente, os sinais são ruins. Então isso já é uma má notícia, mais uma má notícia para a economia mundial, esse preço do petróleo mais alto. Mas não é todo mundo que perde com petróleo mais alto. Então, em particular, quem produz petróleo e que não foi alvo de um ataque de drone, esse pessoal se dá melhor, né? Ele escreveu um texto nessa semana com um gráfico mostrando o que aconteceu com o preço das principais empresas de energia aí logo na segunda-feira, quando abriu o mercado, né, o mercado de ações, e a gente vê que todas as 15 principais, todas elas estão subindo forte. Então, quando a gente olha logo na abertura do mercado, a gente vê uma subida muito forte dos preços das ações dessas empresas. A Petrobras está incluída nessa amostra, e aí depois acaba, a subida não é tão grande, aí o dado no preço na Bolsa de Valores de Nova York, mas assim foi uma subida substancial, uma subida muito mais forte do que aconteceu na Bolsa. Então isso é uma sinalização que essas empresas estão se dando bem, porque elas têm o preço do petróleo mais alto, a lucratividade mais alta para elas também. Isso acaba se refletindo no mercado de ações. Bom, e no Brasil, como é que isso pegou aqui no Brasil, né? Então, primeira coisa, a gente já viu uma indicação de mexida no preço do etanol. O etanol subindo, a gente tem algumas notícias sinalizando isso, que o preço do etanol já estava subindo. Por quê? Porque etanol e gasolina no Brasil são muito complementares. Você tem uma frota enorme de carros flex. Então, se o preço da gasolina descola muito do preço do etanol, então, no caso, você tinha uma pressão para subir o preço da gasolina, que acabou se concretizando no fim, quando a Petrobras decidiu aumentar o preço da gasolina e do diesel. E se o preço do etanol ficar muito baixo, as pessoas começam a demandar mais etanol. Com uma demanda maior de etanol, o preço do etanol tem que subir também, né? Porque são muito complementares, né? Com relação à Petrobras, a Petrobras inicialmente decidiu esperar.
Acho que faz sentido esperar, porque pode ser que o preço dê uma subida e depois ele volte. Ele voltou um pouco, como de fato aconteceu. Mas como eu já mencionei, a hora que a gente olha para o dado, o preço continua mais alto. Então a Petrobras, na política dela de seguir os preços internacionais, acabou também subindo o preço da gasolina e do diesel aqui. Faz sentido esse posicionamento? Sim, ele faz sentido, apesar de que ele é muito impopular e gera repercussões que a gente viu durante a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil no ano passado. Mas é importante que a empresa siga o preço no mercado internacional se ela realmente quiser ser uma empresa de fato, não um braço do governo, de política econômica do governo. Ainda mais porque a empresa quer vender parte de seus ativos. Se ela quer vender parte de seus ativos, ela tem que sinalizar para quem está querendo comprar de que isso não vai estar sujeito à ingerência política. A gente viu no governo da presidente Dilma, a gente viu uma pressão muito forte em cima da Petrobras, por exemplo, para segurar preço de petróleo, de combustível, para combater a inflação. Isso não é uma função da empresa. O jeito que se combate a inflação é com política monetária e fiscal responsável. Estava se usando a empresa para segurar a inflação de um fato, no fim acabou estourando. Então isso quase quebrou a empresa. O novo direcionamento da Petrobras é que os preços sigam o preço no mercado internacional. Por que isso faz sentido para a empresa? Primeiro, se o preço no mercado internacional começa a descolar muito do preço aqui, a empresa ela incorre no que a gente chama de custo de oportunidade, né? Ela poderia estar vendendo esse combustível lá fora a um preço mais alto. Então ela está deixando de ganhar dinheiro. E isso é ruim para a empresa, né? Então a gente precisa decidir se a gente quer combustível barato ou uma empresa forte. Não tem como ter os dois ao mesmo tempo. Agora, se o descolamento começa a ficar muito alto, ela começa a incorrer em prejuízo. Porque ela tem que vender aqui a um preço muito baixo e provavelmente ela vai estar importando esse combustível lá de fora. Então ela começa a ter prejuízo de fato. Então a empresa quase quebrou em boa parte por causa disso. Então agora você tem essa nova orientação da empresa para que ela de fato busque lucro. Que ela funcione como uma empresa, como se fosse uma empresa privada, não mais como um braço de política econômica do governo. E se o governo quer de fato vender parte da empresa, e ela precisa de fato vender parte, é importante que isso ocorra. Né? Para dar uma sinalização para quem comprar que não vai, o preço de combustível não vai ser usado como parte de política econômica, por exemplo. Como eu estava dizendo no começo desse vídeo, a gente também, durante a semana, viu decisões dos bancos centrais, as reuniões dos comitês de política monetária, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, para o que fazer com relação à taxa de juros básica. Então, nos dois, a gente viu reduções nas taxas de juros básicas. No Brasil, no caso, a Selic, a gente teve mais uma redução de 0,5 pontos percentuais, então agora ela está em 5,5, patamar muito baixo. Eu não me lembro de um patamar mais baixo que isso. Na verdade, isso já vinha sendo sinalizado. A gente olha para a redução anterior, com uma redução também de 0,5 pontos percentuais, com uma redução substancial. Já tinha uma sinalização de quedas futuras, então isso faz parte de um processo. Então aqui no Brasil as coisas estão relativamente chatas, assim, né? Chatas no bom sentido, né? Está tudo muito previsível, a política monetária está funcionando, com bastante credibilidade, né? Então faz sentido descer, faz. A inflação está fraca, a atividade econômica também está fraca, o desemprego está muito alto, então não tem perspectiva de baixar juros e ter pressão inflacionária. E também com a reforma da Previdência andando, o risco fiscal, de uma crise fiscal do país, ainda que o problema fiscal seja enorme, ele diminuiu. Então esse risco menor dá uma certa flexibilidade para o Banco Central baixar o juro. E é uma diminuição do juro que é estrutural. É muito diferente do que aconteceu no começo da década, quando foi feito na canetada. E quando foi feito na canetada, a inflação começou a mostrar as garras. E como eu estava falando no começo desse vídeo, foi usado inclusive a Petrobras para tentar segurar essa inflação, mas no fim ela acabou estourando. E acabou estourando justamente no meio da recessão, quando o Banco Central subiu o juro para combater a inflação no meio da recessão. Então agora é uma mudança de fato mais estrutural. Então tudo andando como se espera, e se espera mais quedas no futuro também. A atividade econômica vai continuar muito fraca e a inflação está abaixo da meta do Banco Central. Então dá para esperar que as coisas vão continuar, que a taxa de juros vai continuar no caminho de queda ali ao longo dos próximos meses, pelo menos. Nos Estados Unidos, ao contrário, surpreendentemente, lá as coisas estão mais quentes, né? Então tem essa tensão aí entre o presidente Trump e o Fed, que é o Banco Central americano, o presidente Trump querendo reduções substanciais nos juros,
A gente viu ele falando aí de juros zero e até negativo. O Banco Central não tem muito motivo para baixar o juro, né? Porque a economia está bem aquecida, ao contrário da nossa aqui, está bem aquecida, o crescimento está forte, mercado de trabalho indo super bem também, né? Desemprego muito baixo, salários reais subindo. Não teria muito motivo para diminuir o juro. O Banco Central diminuiu na reunião anterior. Foi meio estranho o posicionamento, falando que se ia cair mais ou não deu muita garantia. De novo voltou a cair agora, era mais ou menos esperado, mas de novo uma sinalização meio estranha, de se cairia mais ou menos. Então, como foi uma sinalização meio estranha inicialmente, a bolsa chegou a cair nos Estados Unidos, mas depois o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, ele deu uma garantida aí que teria um posicionamento mais agressivo em relação ao juros, se precisasse derrubaria ainda mais. Então isso deu uma melhorada no fim das contas, o mercado ficou mais ou menos um 0-0 ali no dia. Mas ainda está essa tensão, o presidente Trump fazendo muita pressão no Banco Central americano para baixar juro. Você tem um problema aí, isso arranha a credibilidade do Fed, que ninguém sabe quanto do movimento que está tendo aí está vindo de pressão, de eles cederem um pouco à pressão do presidente americano. Mas vamos ver o que acontece. De fato, a gente tem sinais de desaceleração, né, na economia mundial. Os Estados Unidos têm alguns sinais futuros que poderia desacelerar e até entrar numa recessão. Então o Fed está dizendo que está fazendo isso como uma mudança, como se fosse um seguro, tá? Essa queda de juros. Pode ter mais quedas no futuro, mas ninguém sabe direito. Agora vamos esperar. Mas, de novo, essa pressão que o presidente americano está fazendo no Fed não é muito saudável e levanta suspeitas, de fato, de que parte do movimento do Fed está sendo para acomodar essas vontades do presidente americano. Mas, mesmo assim, ele reclamou porque ele achou muito pouco. Como eu disse, ele chegou a falar de taxa de juros zero e até negativo. Aconteceu uma coisa também muito estranha. No mesmo dia em que o Fed anunciou a redução do juro, e uma coisa interessante, uma coisa estranha e interessante, na verdade, porque ajuda a gente a entender como é que funciona a política monetária. Muita gente acha que o Banco Central vai lá e decide o juro vai ser 5, vai ser 3, e numa canetada ele vai lá e determina quanto esse juro. Na verdade, o que o Banco Central faz, ele usa política monetária para influenciar esse juro. Até a reunião anterior, o juro básico na economia americana, ele estava fixado numa janela de entre 2 e 2,25%. E agora diminuiu para 1,75 a 2. Tá? Essa foi a queda que o Fed anunciou nessa semana. Mas no mesmo dia que aconteceu isso, que foi anunciado, a taxa de juros ela estourou a meta. Então ela foi para 2,3. Então, como eu disse, o teto dela era 2,25. Então ela apareceu com 2,3. O que aconteceu nesse dia? E foi justamente no dia em que estava todo mundo olhando para o Fed, ele deixou a taxa passar ali da meta dele. Então o que aconteceu durante esse dia? Nesse dia teve uma demanda muito grande por dinheiro. Então o que é esse juro que o Banco Central mira na hora de determinar a política monetária dele? Ele mira o juro do mercado interbancário, que é o juro em que os bancos tomam emprestam entre eles no overnight. Então você tem banco que às vezes está com pouco dinheiro, ele toma emprestado de outro que tem muito dinheiro e tem uma taxa envolvida nisso. E essa taxa é a taxa no mercado interbancário que o Banco Central mira nas decisões dele de política monetária. Como teve essa demanda muito grande por dinheiro, o que acontece? As empresas estavam demandando dinheiro dos bancos. Então os bancos estavam com uma demanda muito grande de dinheiro. Com uma demanda muito grande de dinheiro, o preço sobe para tomar esse dinheiro emprestado. Então a taxa de juros subiu. Então, e ela botou a cabeça para fora ali do 2,25. Ela chegou a 2,3. Eu não sei direito o que aconteceu, se não estava prestando muita atenção, mas o que o Fed deveria fazer era basicamente injetar dinheiro na economia, injetar liquidez na economia para empurrar essa taxa de juros para baixo. Foi o que ele fez depois. Então a gente vê, de fato, como que a política monetária faz para empurrar essa taxa de juros ali na meta. Então teve uma demanda muito grande de dinheiro. Com essa demanda muito grande de dinheiro, sem interferência devida do Fed, o preço de tomar emprestado subiu. Então ele tem que ir lá usar a política monetária, ou seja, injetar liquidez na economia, injetar dinheiro na economia, expandir, fazer uma política monetária expansionista para que esse juro volte ali para a meta dele
que ele tá determinado nas decisões do Comitê de Política Monetária, no caso. Bom, é isso aí, pessoal, tudo que eu tinha por hoje. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Por favor, dá uma olhada lá no nosso site, www.porque.com.br, tem bastante conteúdo lá. A gente está também nas redes sociais, aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E a gente volta a conversar mais na semana que vem. Um abraço!